Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias hoje, neste culto de celebração da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, do verso 10 em diante. Evangelho de João, capítulo 3, do verso 10 em diante. Jesus respondeu: Você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas. Eu lhe digo a verdade, falamos daquilo que sabemos, vimos e, no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim, quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou uma serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo no meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Oremos. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, nós te amamos, nós te engrandecemos e te glorificamos nesta manhã. Queremos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, pela ação do Divino Espírito que provém do Deus Altíssimo, o mesmo Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos. Ó Senhor, ilumina a nossa mente, ilumina o nosso sentido com a verdade, meu Deus. Ilumina-nos, Pai Santo, para que possamos andar nos teus caminhos, neste mundo de trevas. Ilumina-nos, Senhor, para que possamos, orientados pela tua palavra, optar por aquilo que agrada ao teu coração, obedecer à tua palavra. Ó Senhor Jesus Cristo, nós queremos demonstrar ao mundo que te amamos e assim obedecendo a tua palavra, pois quem verdadeiramente ama ao Pai, obedece a sua palavra. Senhor Jesus Cristo, nos livra do mal, santifica-nos pelo poder da palavra que foi enxertada em nossos corações, em nossas consciências, em nome do Senhor Jesus. Pelo poder da palavra, pelo fogo que emana desta palavra, que todo espírito imundo contrário à pregação do Evangelho, à exposição da verdade, seja repelido e afugentado agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ilumina, Pai Santo, com o poder da Tua Palavra, os que nos assistem também pelo YouTube, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, nos livra do mal, guarda a Tua Igreja, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E usa a minha vida e os meus sentidos como canal da Tua comunicação. Eles estão, Pai Santo, à Tua inteira disposição nesta manhã. E assim, a remanescente cristã Filadélfia glorifica o Deus Altíssimo, o Filho do Deus Altíssimo e o Espírito do Deus Altíssimo. Amém. Órgãos de fiscalização. É interessante que algumas pessoas estudam tanto nesta terra e elas conseguem, ao longo do tempo, pela ciência que assim aprenderam, pela posição que exercem, às vezes no órgão público, às vezes numa determinada empresa ou num laboratório, e nós sentimos confiança quando ingerimos um remédio, sentimos confiança quando
Estamos diante de um juiz. Político quase ninguém acredita mais. Mas uma coisa é bem certa, todas essas categorias, independente do cientista, estão predispostas a falharem e a errarem. Haja vista tantos escândalos políticos, né? Nós vemos tanta corrupção no Estado. O juiz Sérgio Moro, que é ainda um juiz que a gente acredita, fala que foram desviados do Brasil 10 trilhões de reais. Não é brincadeira, né? Quando olhamos um médico como Roger Abdelmas, que abusou de mais de 54 mulheres, ficamos um tanto preocupados, principalmente as mulheres, pois é um engenheiro genético, né, geneticista, o Roger Abdelmas. E quando olhamos, né, o Nicolau dos Santos Neto, que desviou no fórum, na construção do fórum, 167 milhões. É complicado, né? Há uma necessidade de órgãos de fiscalização. Mas se todos estão predispostos a pecarem, se nem com a ciência eles conseguem se aperfeiçoar, quem fiscaliza esses que estão fiscalizando a sociedade? Alguns filmes antecederam esta visão que eu estou tendo, quando vemos cidades futuristas nos filmes, né? A máquina, o computador, ou seja, computadores regulados e programados para fiscalizarem as ações do Estado e das pessoas. Isso automaticamente já foi introduzido em nossa sociedade gradativamente, pois vemos uma série de câmeras instaladas em todos os locais. Qualquer um que avançar num farol vermelho ou cometer alguma infração de trânsito, as câmeras estão lá filmando tudo. Lembra na CPI do Correio? O cara lá efetuando uma atividade ilícita com o supervisor dos Correios, o dinheiro sendo passado e uma câmera filmou toda aquela atividade ilícita. Então, órgãos fiscalizadores. A gente vê que Nicodemos, aqui na época do Senhor Jesus Cristo, trazia de certa forma uma representatividade destas ações fiscalizadoras. Os judeus, ou melhor dizendo, toda a nação de Israel, mas em especial os judeus, porque eles sobreviveram, as 10 tribos do norte sucumbiram nas mãos do paganismo. Viveram uma vida dissoluta, contaminada com os deuses, e foram dissolvidos entre as nações. Sofreram deportações e foram dissolvidos. Os judeus aprenderam em partes um pouquinho mais da palavra de Deus e eles entenderam: se nós não obedecermos à lei de Moisés, nós seremos condenados como os samaritanos, como os israelitas. E nós não podemos, em hipótese alguma, nos contaminar. Nós temos que obedecer à lei de Moisés. Somente por ela nós não seremos deportados, não seremos exterminados, jogados entre as nações. Eles entenderam muito bem isso e começaram a seguir à risca e obedecer à risca. E eles queriam expor à sociedade tal rigor na obediência da lei que eles andavam com lembretes, né? Filactérios eram chamados na orla dos vestidos com lembretes de passagens do Torá, e assim eles faziam questão de, diante de toda a sociedade em Jerusalém, onde eles estavam assim instalados nas sinagogas, de exporem que eles eram obedientes à lei. E quando eles expunham tudo isso à sociedade, logo eles se tornaram um órgão fiscalizador. E aí imaginem que eles, conhecendo as Escrituras, conhecendo os livros proféticos, em especial aqui Isaías 61, pois Isaías revela as características redentoras do Messias, pois o Messias teria em suas características pessoais a capacidade de dar libertação aos presos, ou seja, dos grilhões espirituais, expulsar demônio que causava a cura, dar visão aos cegos, abertura de prisão aos cativos. Vemos que o Senhor Jesus Cristo efetuou todos esses milagres. Até mortos ele ressuscitou, afirmando ser a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá.
E é muito importante observarmos que grandes cristãos, a princípio, formaram uma grande igreja na Judéia, em especial em Jerusalém, onde nasceu ali o cristianismo, né? E Nicodemos era alguém atento a esta circunstância. Ele que fazia parte deste grande órgão de fiscalização que eram os fariseus, rígidos na obediência das Escrituras, ele sai à noite para se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Ele que era um mestre, pois assim está dizendo aí no capítulo 13, verso 1, havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Então ele sai à noite, ele que fazia parte como fariseu, que eram rígidos na obediência da lei, tanto a lei mosaica como a lei oral, ele sai à noite, com certeza na calada da noite, para que a população não o visse. E em especial também os componentes do órgão fiscalizador, né? Para que ninguém visse. Que história é essa, ô Nicodemos? Está saindo do nosso meio, está mudando de partido? Por acaso você está fazendo parte da seita do Nazareno? Né? Então ele sai na calada da noite para ir conversar com o mestre. Ele que era alguém que lia a palavra, com certeza tinha quase que todo o Torá decorado em sua mente. Ele viu pelos escritos proféticos, pelos sinais que o mestre realizava, que aquele homem era o Filho de Deus. E algo interessante é que ele não confessa que Jesus é Deus. Ele não confessa, entre aspas, que Jesus era o Filho de Deus enviado. Veja que ele fala, Deus o enviou. A gente consegue perceber aqui que ele talvez ainda tivesse uma dúvida, pois pensasse que ele foi mais um Elias enviado, mais um grande profeta, ungido de Deus para realizar sinais. É interessante quando observamos essa situação, as dúvidas, e ao mesmo tempo ele caminhando à noite, o Senhor Jesus Cristo traz uma ilustração muito importante acerca das trevas e da luz, né? Quem quer conhecer ao Senhor Jesus Cristo? Cada um sabe o tempo certo de conhecer o Senhor Jesus Cristo. As virgens, elas colocaram azeite na lâmpada porque com certeza o noivo vai chamar para o casamento, para as bodas, e vai ser de noite. Nós temos que ter azeite nas nossas lamparinas para podermos assim encontrar com o noivo e participarmos das bodas. Outros não. Outros não querem exteriorizar a hora em que eles têm comunhão, a hora em que eles querem buscar Deus. Eles vão como agentes secretos, disfarçados, como espiões disfarçados, e eles agem à noite. Terrível, porque alguns hipócritas, e era muito comum isso dos fariseus, a hipocrisia, a falsa religiosidade, eles escolherem o horário da noite, para não exporem que eles estavam sendo flexíveis àquele que era verdadeiramente o Filho de Deus, né? Veja a ilustração que ele faz o Senhor Jesus no final do capítulo 3, mostrando a condenação de quem está nas trevas e a salvação para aqueles que estão na luz, né? Veja que ele fala no versículo 3:19, e a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz para que os outros vejam que ele faz a vontade de Deus. O Senhor Jesus Cristo conhecia muito bem os fariseus. Não que em especial Nicodemos seja um desses, mas eles conspiravam, era na calada da noite. Trago a lembrança de todos aqui que o Senhor Jesus Cristo sofreu com a conspiração que foi ali idealizada de noite. O Senhor Jesus foi capturado à noite. Isso não poderia ser feito. A nação de Israel deveria ver às claras tudo que o sinédrio, aquela casta religiosa, assim efetuava no seu juridicado, no exercício dos seus julgamentos. Eles escolheram a noite, porque sabiam que à noite eles estavam cometendo algo errado e que o povo não se levantaria
contra eles. Então é interessante observarmos que a atitude dos filhos do diabo, dos filhos das trevas, como disse o Senhor Jesus Cristo, vós sois filhos do diabo, estão nas trevas, mesmo pensando que conhecem a lei de ponta a ponta, vocês estão em trevas. Aqui nós podemos fazer um contraste com algumas criaturas que não gostam da luz do dia. Algumas criaturas que, de certa forma, gostam dos hábitos noturnos. Certa vez eu saí aqui de casa, estava de noite, e eu olhei para o quintal e não tem muita iluminação do corredor da minha casa, né? E minha esposa tem algumas plantas na lateral do corredor, e eu não prestei atenção, era uma noite de verão, estava escuro, né? E o gatinho é preto, estava escondido atrás do vaso. Então eu andando pelo quintal assim, de repente senti aquela bola de pelo macia na minha canela. O gatinho ele veio ali na minha perna, né? Se roçar na minha perna, né? Buscar um carinho, né? E a gente não enxerga as coisas, algumas criaturas da noite, né? Veja os morcegos, veja o gato como fica um tanto mais que animado, mais esperto, pois seus atos não são noturnos. As corujas que saem para caçar à noite, né? E uma coisa que eu me lembro também muito bem, é quando eu era pequeno, certa vez eu estava construindo lá uma pista para os meus carrinhos, né? Não sei porque eu não sou engenheiro, né? Deus sabe muito bem como escolher os seus filhos e colocar na vocação certa. Eu estava lá fazendo uma pista para os meus carrinhos e o que impedia a construção daquela pista para os meus carrinhos era uma grande pedra. E eu comecei ali a cavar aquela pedra, cavei ao redor, fui cavando, até que consegui retirar aquela pedra. E quando eu levantei a pedra, a luz do sol raiou debaixo daquela pedra e os insetos fugiram para dentro da terra, né? O Senhor Jesus Cristo deixa bem claro aqui que muitas pessoas viram a luz que veio ao mundo, a luz que veio para iluminar. Ele é a luz do mundo. Quando imaginamos que Ele é a luz do mundo, por mais que estejamos num dia iluminado, por mais que possamos estar enxergando muito bem, não precisamos nem de óculos, a gente ainda continua não enxergando, porque o mundo foi dominado pelas trevas. O próprio João, que escreveu esse evangelho, nos diz que esse mundo jaz do maligno. E se ele já dominou todas as instituições, como eu disse no início da mensagem, todas as áreas de campo científico, as instituições de ensino, os meios de entretenimento, nós podemos notar aqui quão em trevas as pessoas andam. As pessoas às vezes estão pensando que estão enxergando, mas não estão enxergando. Você pensa que você está ouvindo a verdade, você não está ouvindo a verdade. Você está sendo enganado por alguém que com dissimulação está enganando você. Veja no mercado editorial quantos livros são oferecidos como receitas de bolo. Aqui estão 7 passos para uma vida de conquistador, 7 passos para uma vida de vitória, 7 passos para a sua empresa progredir. E às vezes você vê esse tipo de literatura dentro das igrejas. A palavra de Deus fala claramente. Isaías em especial, novamente lembrando o livro de Isaías, que a ajuda vem do alto. Os que buscam a solução e a força do alto, porque não tem competência, porque não tem capacitação para vencer na vida, receberão vigor e ajuda que vem do alto. Então, às vezes, livro de autoajuda não vai te ajudar. É a experiência de cada um na conjectura, no tempo, lá no espaço cultural que aquela pessoa vive, não faz parte do que você está vivendo. Cada um tem uma experiência. Nós temos o livro mais importante de ajuda que vem do alto aqui em nossas mãos e nós preferimos às vezes seguir certos livros de autoajuda, essas receitas de bolo que às vezes não vão servir com você. Não estou aqui desestimulando você à leitura. Você leia o livro que você quiser, não estou em hipótese alguma, mas entenda que nós temos o que é de mais precioso em nossas mãos. Como disse o apóstolo Pedro, tudo o que diz respeito a uma vida de prosperidade, de eternidade, está contido aqui na palavra de Deus e às vezes nós não sabemos como utilizar a palavra de Deus.
Então a luz, a orientação está na palavra de Deus. O conselho está na palavra de Deus. E os que andam na luz, os que andam orientados pela sua palavra, eles vão ter alegria de chegar diante do mundo e com a sua forma de ser, com o seu testemunho, eles vão sair por aí, ó, impactando o mundo, contagiando o mundo com essa alegria, com essa iluminação que foi assim fornecida pela palavra de Deus. O povo de Deus é conhecido pelas suas escolhas, pelas suas atitudes, pela sua forma de viver, pelo seu testemunho. Basta você ver, numa manhã como essa, passam muitas pessoas aqui na avenida, aqui em frente à igreja. E pela forma de se vestir, você já conhece. Quando eu acordo aqui de manhã bem cedinho para varrer a igreja, eu vejo algumas pessoas que eu percebo que não dormiram em casa. Uma vez eu abri a porta da igreja, tinha um cadáver aqui, uma pessoa caída aqui na porta da igreja, porque bebeu a noite inteira, dormiu na rua e acordou com as formigas ali passeando na cara. Né? Então a forma de ser, a atitude, as vestes vão expressar que nós somos verdadeiramente iluminados, somos verdadeiramente filhos de Deus. Veja que a luz veio ao mundo. Quando a luz veio ao mundo, de certa forma, a luz causou tanta inveja, tanto ódio, que se criaram outras formas de luzes. Outros messias começaram a surgir. Como disse João, outros anticristos trazendo proposta de céu, de paraíso na terra. Veja quantos líderes, ícones, candidatos a serem messias surgiram na terra. Vários. Até mesmo no judaísmo surgiram vários homens dizendo ser o Messias. Muitos foram impactados pela luz do Senhor Jesus Cristo e resistiram, fecharam seus corações, porque não quiseram mudar de vida. Persistentes no seu erro foram até o fim. Eu posso contar como historiador uma série deles aqui, começando lá por Voltaire na Revolução Francesa, Robespierre, que odiavam o cristianismo, preferiram as trevas dos clubinhos fechados. Preferiram a iluminação que vem do ciclo esotérico. Só Deus sabe onde estão passando a eternidade agora. E nos dias de hoje é a mesma coisa. A luz, o Evangelho está sendo pregado nos meios de comunicação. Uma plataforma como essa do YouTube tem difundido vários canais, várias igrejas. E assim o Evangelho está sendo propagado de diversas formas, segundo a conveniência de cada um. Mas as pessoas, um grupo muito grande de pessoas, ainda resiste a esse Evangelho. Preferem, como diz o texto aqui, continuam e persistem a andar em trevas. Esconde os seus pecados, pois teme que seus pecados sejam expostos. Né? Porque sabem que quando chegarem diante do Senhor Jesus Cristo, suas falhas serão expostas. Por isso que eles atuam nas trevas. Quando observamos como são as práticas de pessoas que adoram o diabo e servem o diabo, geralmente são na calada da noite, na madrugada, quando nós, filhos de Deus, estamos dormindo, quando pessoas normais estão dormindo. Então veja algo interessante observarmos em Nicodemos, o medo ainda que fosse exposto, que agora eu estou com vontade de seguir a este Jesus que é o Filho de Deus. Mas ainda estou com receio. O sistema pode me tirar da posição. Eu posso perder a minha posição e eu tenho um bom salário, eu tenho um bom emprego, eu tenho uma boa posição. E, poxa, mas seguir esse Nazareno aí, nossa, eu olho para a roupa dos apóstolos, será que vale a pena abandonar a posição que eu tenho e seguir esse Nazareno? É algo complicado, né? Porque Jesus, a luz, vem para nos iluminar. E a iluminação, quando vem à nossa vida, ela tem por finalidade levar-nos a esvaziar, desprender de toda forma de idolatria. Não estou pregando aqui que você vai dar tudo que você tem para os pobres, em hipótese alguma. Mas quero fazer você entender que quando a verdadeira iluminação vem de encontro às nossas vidas, todos os bens e tudo aquilo que possuímos, até mesmo o dinheiro, vai servir para nos servir e não para ser idolatrado. Então a posição, né?
a posição de Nicodemos estava levando ele a certas restrições e impedimentos. No capítulo 3, verso 1, nós vemos então que ele ainda tinha essas dúvidas se verdadeiramente ele era o Messias. E algo interessante nele também é que ele veio descobrir, pelo próprio contato com o Senhor Jesus Cristo, algumas verdades acerca do reino de Deus. Quando o reino de Deus vai ser imposto sobre a face da terra? Algo tão importante a cada um de nós, que deveria ser tocado sempre, em todos os cultos, em especial no grande percentual dos cultos. Perdão, irmão, é que passou um carro fazendo barulho aqui, um negócio complicado. Tira todo o nosso raciocínio. Todos nós cristãos deveríamos estar empenhados, em especial os pastores, em estar falando acerca do reino, falando acerca da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, falando acerca de como deve ser o viver, porque isto é uma urgência em nossas vidas. Veja que a primeira mensagem pregada pelo apóstolo Pedro no dia de Pentecostes, na fundação da igreja, foi acerca da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Entenda você como cristão, se você crê na ressurreição, se você confessa que o Senhor Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, Ele ressuscitou dentre os mortos, todos os problemas ou qualquer dificuldade que você possa passar, ela é pífia, ela é muito pequena, ela é muito pobre perto do grande milagre da ressurreição, do grande poder que emana de Deus. O seu problema perto da ressurreição de alguém é muito pequeno. E o Filho de Deus prometeu: todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Se você está passando por lutas, dificuldades, dívidas, por uma doença física, se você crê na ressurreição, se você crê nessa iluminação, esses problemas são pequenos. Eles têm tempo de começar e têm tempo de acabar. Porque aquele que tem poder para ressuscitar mortos está sobre a sua vida. E Ele vai efetuar grande milagre, porque Ele é rico em misericórdia e em poder. Então veja que a preocupação de Nicodemos é ali confirmar se verdadeiramente ele era o Messias, o Filho de Deus, o ungido, de Isaías 61, e acerca do reino de Deus. E algo que ele teve que aprender, por mais conhecimento, como um doutor da lei que ele era, é que ele não era salvo. Entenda que estar dentro do sistema religioso não vai te salvar. Ir aos cultos como uma missa, ir aos cultos como uma organização, como um encontro social, também não vai te salvar. O Senhor Jesus Cristo aqui nos ensina as regras, os princípios, os valores e a doutrina verdadeira. Em verdade vos digo. Amém, amém. Sendo o Senhor Jesus Cristo a verdade plena e absoluta, Ele vai transmitir um ensinamento que é verdade. Não existe mentira ou falha alguma na verdade que o Senhor Jesus Cristo lhe ensina. E o que Ele ensina para Nicodemos? Veja aí, no versículo 13. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, que quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Na introdução do culto eu disse que sem santificação ninguém verá a Deus. Mas a essência, o princípio, a primeira doutrina a ser ensinada dentro da doutrina da regeneração é o quê? A necessidade de nascer de novo. É difícil para quem é leigo, para quem vê, só consegue testificar aquilo que realmente acontece diante dos olhos, diante dos ouvidos, né? Fica difícil diante do toque, como Tomé. Se é o mestre mesmo, deixa eu tocar nos furos, na lateral, para ver se realmente é o corpo do meu mestre. Se tu ressuscitasse dentre os mortos. Fica difícil para todos nós se não vermos aquele acontecimento. Fica difícil, se não for testado por cálculos matemáticos, aquele experimento ser comprovado que realmente faz efeito. Ou seja, o empirismo, né, a experimentação das experiências, o resultado das experiências tem que ser concluído para que possamos ver que aquilo é verdade. Algo que o Senhor Jesus Cristo vem tratar, e Ele ilustra até com a ação do vento. Nós não podemos ver o vento, mas sabemos e podemos perceber que ele existe,
que nós sentimos. Num dia quente, certa vez, uma manhã, eu fui fazer caminhada e vi aquela brisa suave contra o meu rosto. Eu percebo que o vento está vindo ali refrescar o meu corpo naquele dia ensolarado. Eu sei que o vento existe. E aqui nós vemos que o vento é um tipo não humano do Senhor Jesus Cristo, do Espírito do Senhor Jesus Cristo, do Espírito que emana de Deus, do Espírito que enviou o Senhor Jesus Cristo. Então vemos que essa ação de regeneração na vida do homem, que o leva a nascer de novo, já com uma idade talvez avançada, 15, 20 anos, 30 anos, ou 50 anos, ou 60 anos, pessoas com 60 anos podem nascer de novo quando aceitam o Senhor Jesus Cristo. Veja o que ele fala aqui no versículo 4. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá luz e vida espiritual. Veja que ensinamento profundo do Senhor Jesus Cristo, dizendo que nós, seres humanos, na união de uma célula masculina com uma célula feminina, após a bênção do casamento, esta grande instituição de Deus deixará o homem, o seu pai e a sua mãe unir-se à sua mulher e serão os dois uma só carne. Né? No ato de amor, a célula masculina depositada no corpo feminino, ali no útero, vai se formar um novo ser vivo, que vai ter um tempo limitado de vida. Mas vemos que ele fala de algo mais profundo acerca de um novo nascimento espiritual. E esse novo nascimento espiritual, esse nascer de novo, a nova vida espiritual, ela provém de uma reação. Vemos na química, quando nós misturamos uma substância com outra, vai ocorrer uma reação química. Não vou aqui dar aula de química, mas uma coisa é bem certa, né? Os componentes médicos que tomamos para sanar alguma enfermidade são resultado de reações químicas de uma substância com outra substância. Aqui vemos a ação divina, que ele fala aqui da ação do Espírito e da água. E quando falamos em água, nós talvez, Nicodemos, por ser uma pessoa vinculada ao sistema religioso, ele logo pensou ali que com certeza seria a importância de nos lavarmos com água, como os sacerdotes fazem para entrar na presença do lugar santíssimo ou dentro do lugar santo. Ele se lembrou logo das purificações, né? Assim como nós tomamos banho diário e utilizamos água para lavar o suor do nosso corpo, né? Assim, retirarmos as células mortas do nosso corpo, da nossa pele, a necessidade de água e um solvente, um sabonete, para tirarmos estas impurezas. Né? Ele se lembrou do sistema religioso. A água para purificar, para podermos servir a Deus. E quando vamos procurar acerca desta água na palavra de Deus, nós vemos que lá no capítulo 7, João, ele fala dessa água da vida. E essa água da vida é quem? O Espírito Santo. Rios de água-vida fluirão daqueles que beberem da água que o Senhor Jesus Cristo oferece. Aqui em Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5, 5:20, estou enganado. Efésios 5:23, 5:25, perdão. Efésios 5, 20. Perdão, irmãos. Efésios 5:25 nos diz: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Certa vez, o Senhor Jesus Cristo também falou sobre isso, que vós já estáis santificados
purificados pela palavra. Então entendemos que esta reação de purificação, de regeneração, vai ocorrer em nossas vidas quando nós ouvimos a palavra de Deus. Ela vai produzir uma reação lá dentro das nossas consciências. Quando ela entra em nossas consciências, no nosso centro de decisões, nós vamos ponderar a santidade da palavra de Deus com o que nós estamos vivendo, que é o que ele reflete aí no capítulo 3, 18. Essa condição de estar em trevas, mesmo num dia iluminado. Ou seja, estar em trevas é estar ali reincidente nos vícios, nas práticas abomináveis, no pecado, atolado no pecado. E aí vemos que quando nos deparamos com a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, a palavra entra pelos nossos ouvidos e vai promovendo. E quando nós, na nossa consciência, no nosso centro de decisões, optamos pela palavra, as trevas começam a ser dissipadas pela iluminação do Evangelho. E assim começa a ocorrer esta regeneração, esta nova vida, esse novo nascimento. Você pode ter 15 anos de idade, você pode ter qualquer idade, desde que você racionalmente compreenda a palavra de Deus. Em alguns casos, a regeneração ocorre pela força e o poder misericordioso de Deus, que algumas pessoas não têm uma capacidade muito lúcida de compreender. O poder do Espírito Santo vem iluminando, expulsa as trevas como aquele endemoniado gadareno e o liberta e impõe um dia de independência para ele. Quando ele é libertado daquela legião de demônios que o fazia andar nu e romper cadeias e correntes, ele sai dali agora querendo servir ao Senhor Jesus Cristo. Ele sai iluminado para ser um servo, para ser um grande evangelista. É assim que se dá esse novo nascimento. Às vezes o novo nascimento vai ocorrer com 50 anos de idade, com 60 anos de idade. Quantas pessoas não serviram por mais de 40 anos lá na bruxaria, no ocultismo, acreditando que os espíritos estavam o iluminando, e aí ele percebe pela exposição do Evangelho que estava nas trevas. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido do Senhor, retirados das trevas para a sua maravilhosa luz. Valorize se você conhece o Evangelho, se você conhece Jesus. Por maior que seja a tua luta, permaneça na luz, permaneça na região celestial ao qual você foi colocado pela obra do Espírito Santo. Valorize a posição que você foi colocado em Cristo Jesus. Veja que no texto central da igreja de Filadélfia, ele fala para você conservar, preservar a coroa. A coroa de salvação já foi colocada sobre a tua vida. Por que eu falo dessa forma? Nicodemos está preocupado aqui. Quando vai ser o reino, hein? Se o Senhor for o Messias, o reino já vai ser imposto. Os romanos vão ser chutados aqui da Judéia. E Jerusalém será a capital do mundo. O reino já foi imposto. É chegado a vós o reino do céu. Quando você aceitou essa palavra, quando o reino foi introduzido na sua consciência, uma coroa já foi colocada sobre a tua vida. O selo do Espírito Santo já está sobre a sua vida. E você já faz parte desse reino. Então está cheio de cristão que ainda não percebeu que ele já está vivendo o reino. Às vezes está confundido como Nicodemos, que era um doutor, que era uma pessoa letrada. Ah, quando vai ser imposto o reino? O reino já foi imposto. Está aqui, ó. É chegado a vós o reino dos céus. A morte, as dificuldades que passamos, as lutas que nós estamos passando, vão ser apenas um detalhe na nossa eternidade. Está tudo agregando valor, está tudo agregando galardões e premiações, se assim permanecermos firmes no reino da luz, nesse reino que foi enxertado sobre as nossas vidas. Veja que ele fala aí acerca da ilustração do vento ao qual eu citei. É necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, para onde vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. O Senhor Jesus Cristo está trazendo mistérios
e mostrando a ilustração do vento para ele. Você não pode ver porque ele é invisível, mas você consegue ouvir quando ele está movimentando as árvores, fazendo aquele zumbido na janela, e vem o vento forte trazendo as nuvens antes da grande tempestade. Você percebe ele. Bem, assim é o vento do Espírito. Hoje, talvez essa mensagem que o pastor Fernando está pregando, talvez você não valorize. Mas pode acontecer algumas coisas na sua vida que você vai lembrar. É o vento que me usou para pregar, o vento que entrou pelo teu ouvido com essa palavra, que vai incubar isso dentro da tua mente, e no tempo certo, esse vento vai fazer você ser verdadeiramente um filho de Deus. Não despreze. Havia uma necessidade de também Nicodemos perceber acerca de alguns dos mistérios, que a primeira fase da vinda do Senhor Jesus Cristo era de iluminar, colocar ele como um padrão, como uma verdade plena e absoluta. Em verdade vos digo, sendo ele a verdade do Filho de Deus que desceu a esta terra, ele é o único que pode destruir o pecado. Ele, como Filho de Deus encarnado, é o único que pode destruir o pecado. E aí ele vai trazer essas ilustrações da necessidade dele primeiro destruir aquele que detém as pessoas aprisionadas no mundo de trevas, para depois, efetivamente, resgatar todos que creram nesse sacrifício. Veja no versículo 10 que nós lemos: você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas. Note que por mais letrado que as pessoas sejam, todos os órgãos de fiscalização não são capazes de compreender a verdade. Antes eles fogem da verdade que é o Evangelho e zombam da verdade do Evangelho, né? Eu lhes digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos. No entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Como eu falei, o mundo científico quer o experimentalismo, quer que se prove com cálculo matemático. Deus não pode ser mensurado. Qualquer físico nuclear ou qualquer outro engenheiro pode fazer cálculo para saber a força de um mecanismo, de um motor de tração para puxar uma carreta ali. Mas medir a força do dedo mindinho de Deus ninguém pode. Stephen Hawking tentou provar algumas coisas aí, né? Algumas teses sobre o buraco negro. E acabou sendo atraído pelo buraco negro. Que pena, né? Coisa terrível, né? Então aqui, ó, eu digo a verdade, falando daquilo que sabemos e vimos. E no entanto, vocês não creem no nosso testemunho. Ninguém é capaz de mensurar o poder de Deus. Ninguém. Se vocês não creem em mim quando falo das coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Né? Ele usou a ilustração do vento, que representa o Espírito Santo. Eu aqui falei de reações químicas. Eu aqui falei da natureza. Eu falei aqui de situações que vivemos na Terra para fazer você entender. E eu também não consigo discernir. Paulo também fala que as coisas de Deus só se discernem com o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus testifica no espírito dos homens que somos filhos de Deus. Se não houver essa ação da palavra, se não houver essa ação do Espírito Santo no nosso interior, nós não vamos entender nada das coisas de Deus. E essas coisas de Deus foram reveladas por quem? Pela encarnação do Filho de Deus. O Filho de Deus ali adquirindo natureza humana, corpo de homem. Veja que ele afirma que ele é aquele que foi lá em cima, que estava eternamente lá em cima. Ó. Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. O Senhor Jesus Cristo sempre, toda a eternidade, sempre estará, de eternidade a eternidade. Tempo que não pode ser cronometrado, não existe relógio no céu. De eternidade a eternidade, o Filho do Homem, o Filho do Deus Altíssimo, o Filho unigênito, o único gerado do próprio Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, viu as coisas do céu. Revela ali, naquele momento, e nos dias de hoje, por meio da palavra, o que Deus intenciona para a humanidade. E o que Deus intenciona para a humanidade? Boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é boa para com cada um de nós. O propósito de Deus é bom.
Por mais que você não entenda isso, mas eu estou sofrendo, parece que Deus não me ama. Não, Deus ama, Ele te ama no sofrimento. O Filho dele também sofreu e foi exaltado no final. Então somente obedeça. Entenda esse tempo que você tem que passar. Essa luta que você tem que passar. Persevera firme com a promessa. Porque esse que está entregando aqui sempre viveu a eternidade com o Pai. Mas num período de 33 anos ele veio revelar num corpo humano a verdade do Evangelho. Veja que ele fala aqui: ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés do deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Lembra que eu falei a necessidade dele primeiro explicar, na primeira fase da vinda do Senhor, derrotar aquele que detinha o império da morte, a saber, o diabo. E como é que ele deteria isso? Sendo colocado no madeiro, sendo torturado e colocado no madeiro e derramar todo o seu sangue para a expiação de pecados. E hoje, nós estamos em 2019, dia 19 de maio de 2019, quando nós, pela fé, olhamos para o sacrifício do Senhor Jesus Cristo e imputamos sobre o sacrifício dele os nossos pecados confessados. Isso se chama penitência, arrependimento. Arrependido das obras das trevas e colocando sobre a carne de Cristo, lá no passado, pela fé, os nossos pecados, nós assim somos perdoados. O Senhor Jesus Cristo aqui trouxe a ilustração de um tipo não humano, um objeto que Moisés fez lá no passado. O povo em rebeldia, isso está em Números 21, se não me falha a memória. O povo em rebeldia, em rebelião, estava ali agindo ousadamente, de forma petulante diante de Deus. E Deus enviou serpentes abrasadoras para picar o seu povo, para picar os rebeldes do seu povo. Irmãos, não é brincadeira. Está cheio de crente rebelde. Está cheio de crente seguindo, infectado com a síndrome de Lúcifer. Rebeliões dentro da casa do Senhor. Rebeliões contra o Espírito Santo. Insubordinação. E as serpentes abrasadoras, que representam o próprio Satanás, que picou o primeiro Adão, nosso irmão, picou toda a humanidade. E o antídoto para o veneno da cobra, o antídoto para o veneno da serpente, foi imputado sobre a carne do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele se compara aqui, assim como Moisés erigiu uma serpente de metal, e todos aqueles que penitentemente olhavam para a serpente: Senhor Javé, nós nos arrependemos, fomos rebeldes diante de Ti, perdoa a nossa rebeldia, nos purifica desse espírito rebelde. Eles foram curados do veneno da serpente. E assim nós, quando olhamos pela fé o Senhor Jesus Cristo, que recebeu na sua carne o veneno da serpente, nós somos curados. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O Senhor Jesus Cristo recebe o veneno da serpente na sua carne. Ele derrota a morte na sua própria carne. Quando? Quando ele ressuscita dentre os mortos. Ele ressuscita, pisando a cabeça da serpente. Aqui está a serpente, seu veneno, Agora está rompido. Todo aquele que olhar para mim com fé e confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele ressuscitou dentre os mortos, o veneno da serpente não tem mais poder. Irmãos, valorizemos a posição que temos em Cristo Jesus. O nosso Rei ressuscitou. Vamos orar, vamos adorar e agradecer ao Senhor Jesus Cristo nessa manhã.